Olá, JC Explica está no ar em ritmo de pandemia para tentar explicar o que está acontecendo e para onde a gente está indo ou, né, se a coisa piora ou melhora. Está aqui com a gente o Isaac Schwartzhaupt. O Isaac mora em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, e ele faz parte de uma rede nacional ou também internacional, porque hoje não tem mais fronteira, né? Que reúne profissionais, colaboradores de várias áreas, e juízes, a cientista de dados como ele. Depois a gente vai trazer mais informação sobre isso. Mas o Isaac tem feito alertas desde o ano passado, principalmente do segundo semestre, sobre a evolução da pandemia. E eu queria que ele trouxesse para a gente quais foram os principais alertas e para quem tu destinaste esses insights aí. Uma das coisas que a gente notou logo no começo dessa epidemia, foi assim que eu, inclusive com a ciência de dados, comecei a colaborar, foi a correlação entre a mobilidade e o aumento de casos, ou seja, mais pessoas móveis começava a gerar um aumento de casos, e esse aumento de casos poderia virar uma curva exponencial que poderia levar a um colapso. Então, o que acontece? Quando a gente percebeu que tinha essa correlação forte entre mobilidade, a gente ficou acompanhando esse sistema e percebeu que a mobilidade começou a aumentar novamente no Brasil no começo de setembro, que a gente estava passando por uma queda. A gente passou por aquela curva natural, que até a gente lembra que o Mandetta, quando era ministro, falou que o Rio Grande do Sul ia ficar ruim no inverno, e realmente a Covid seguiu aquela curva natural, né, sazonal, de doença respiratória, uma incidência muito mais alta, mas começou a cair em setembro. E aí, em setembro, eu percebi um aumento da mobilidade e pensei, isso aí pode causar um problema. Se a mobilidade aumentar, a gente pode ter um aumento de casos numa época que não deveria ter, que seria o final do ano. E aí a gente começou a dar alguns alertas, né, no final de setembro e início de outubro, mostrando a mobilidade está aumentando e a reversão de tendência está acontecendo, ou seja, a tendência de queda estava começando a virar tendência de aumento. Aí, quando isso começou a acontecer mesmo, outubro começou, novembro começou, a gente começou a alertar, olha, o negócio é sério, se a gente deixar aumentar nesse nível, a gente pode virar 2021 uma linha de base de casos tão alta que quando a gente iniciar o ano de 2021 para valer ali depois de carnaval, aquela coisa toda, a gente pode ter um estouro exponencial, inclusive em praticamente todo o país. Isso é um alerta que a gente veio fazendo então desde setembro, né, alertando. Só que daí setembro aquela coisa, estamos caindo, ainda não é segunda onda. Daí a gente dizia, olha que vai subir, né, eu sempre uso essa analogia assim, a gente tem que alertar de um incêndio na hora da fumaça, né? E não na hora que já está tudo em cinzas, tudo em escombros, aí não tem muito alerta que fazer. Então, quando começou a aparecer a fumaça, a gente começou a dar esses alertas, né, nas redes sociais e tudo, e que nem tu disseste, para todo mundo, sim, para o público, né, ensinando o público a notar isso, ensinando, e eu sempre marcava também perfis oficiais de governos, gestores, porque é para todos os tomadores de decisão, né? Se alguém toma uma decisão, sabe, será que eu levo meu filho para a escola? Será que eu saio de casa? Será que eu faço uma festa com a minha mãe? Será que eu faço o Natal em família? Então, essas decisões, essas tomadas de decisões, a gente sempre tentava apoiar elas através desses alertas, mostrando, olha, não é uma boa hora, está tendo um aumento, e realmente tudo isso acabou, infelizmente, acontecendo, né? Aí a gente teve uma queda de mobilidade em janeiro no Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente, por causa do veraneio, né? A gente sabe que chega ali, vira o ano, as pessoas começam a esvaziar as cidades, Porto Alegre esvazia, né? Caxias esvazia. E aí isso deu, de novo, a correlação, né? Deu uma quedinha de leve, só que eu percebi, isso é hábito do gaúcho. Se esse hábito acaba voltando ao normal ali junto com o carnaval, pós-carnaval, que nem é todo ano, o estouro volta e volta forte. Então, e exatamente isso que aconteceu. A mobilidade aumentou, deu um estouro forte, agora a gente está nessa situação mais complicada de colapso do sistema de saúde. Né? E quando tu mandava esses alertas, esses diversos alertas até recentemente, houve reação? Alguma autoridade ou alguém da área justamente que precisaria olhar isso e eventualmente tomar decisão chegou a conversar contigo ou tentar saber mais? Como foi essa, digamos, a recepção àquilo que tu trazia no teu perfil? Lá nos alertas de setembro, lá nos primeiros, não teve uma recepção muito boa. Assim, eu fui muito chamado de alarmista. É um alerta, né? A gente tem que analisar e tomar medidas antes que isso vire um problema. Inclusive, na administração antiga de Porto Alegre, né, na administração municipal antiga, eu mandei uma carta aberta. A gente escreveu enquanto rede: olha, está acontecendo isso em Porto Alegre, pode ter um aumento grande em novembro e dezembro, isso pode causar um problema muito sério para o sistema de saúde, muitos óbitos.
A gente fez esses alertas, mas não teve muita, assim, não teve muita consideração, não foi muito levado em conta, né? Agora, nesse alerta maior, que eu dei de fevereiro, eu fiz um post em dezembro, né, também explicando que poderia ter um tsunami em fevereiro, mostrando com a mobilidade. Aí eu até tive um retorno um pouco maior de algumas prefeituras que entraram em contato comigo para ver se a gente tinha esses dados, como é que era o meu método de cálculo, como é que eu calculava a tendência, ajudas mais técnicas, assim, sabe? Que nem a própria Prefeitura de Caxias, conversei com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, eles pediram assim, como que tu faz o cálculo de tendência para saber se está subindo ou não está? Aí, eu faço assim, eu calculo a média móvel da taxa, esse tipo de explicação, né? Foi o que eu dei, mas assim, a grande maioria mesmo dos alertas são as pessoas mesmo, sabe? A sociedade, a mídia também abriu bastante espaço, isso eu agradeço bastante, para a gente poder passar esses alertas e explicar como é que funciona o cálculo de tendência, educar as pessoas, né, de como interpretar os dados. Então, assim, a população e a mídia em geral ouviram bem esses alertas. Assim, a gente conseguiu expandir bastante. São os dados que as autoridades também têm acesso, com suas equipes também de análise, né? Inclusive, o Rio Grande do Sul tem o Comitê de Dados, né, que reúne profissionais especialistas nessa área, além de ter a Secretaria da Saúde, que também está lá, tem epidemiologistas, tem também outros profissionais. Uhum. Eles não viram isso? Onde que foi a falha que você, né, pelo acompanhamento, você acha que aconteceu? O que eu acredito é assim, porque se a gente olhar, vamos pegar o exemplo que tu mesmo deste ali, o Comitê de Dados, né, do Estado. Eles lançam boletins, né, boletins praticamente diários da situação. E se tu analisar os boletins, está tudo lá. Então, eles têm esses dados, eles têm essa informação, só que a gente sabe que isso nem de longe é uma decisão puramente técnica, né? A gente consegue notar isso. Um exemplo foi essa agora com o decreto da bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve acesso à reunião do governador com os prefeitos, né, com a FAMURS e os prefeitos. A gente percebe que ali teve a decisão técnica, o governador, inclusive, amparado por esses boletins do próprio Comitê de Dados, estava falando que tinha que ter uma restrição de mobilidade, e os prefeitos estavam por... Aí a gente pode botar N motivos políticos, enfim, estavam dizendo que não era, que não. Então a gente percebe que não existe uma outra decisão, sabe? Isso não só Rio Grande do Sul, sabe? Eu acompanho também as coletivas dos outros estados para ver como é que eles estão, e a gente percebe que nem o estado de São Paulo também tem um comitê de dados com especialistas. Esse comitê faz, inclusive, votações para mostrar as medidas, e eles vêm falando, por exemplo, o governador de São Paulo, há tempos que São Paulo está seguindo um caminho muito similar ao que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e que eles precisam fazer medidas de restrições mais severas. E aí eles tomam essas medidas não 100% tecnicamente. Então, eu não acredito que seja assim, uma incapacidade técnica deles não terem enxergado algo que o Isaac enxergou, sabe? O Isaac enxergou na casa dele. Não, eles têm essa noção, só que são outras decisões, eu noto, que acabam vindo, sabe? E justamente por isso que a gente alerta a população também. A gente avisa, eles estão tomando essa decisão, mas eles sabem, está aqui o dado mostrando, está subindo, sabe? Está claro para todo mundo, está no boletim do Estado. O Estado mostrou lá, está com 0,30, eu lembro lá na bandeira preta, 0,34, se não me engano, 0,33 leitos livres para cada leito ocupado. Agora a gente está com 0, mas o governo trouxe isso, e eu, pelo menos, acompanhando as coletivas, eu percebi que o governador entendeu isso, sabe? Entendeu a necessidade dessas medidas. Só que a gente percebe que existe uma pressão de uma área da sociedade. Aqui, o exemplo aqui em Caxias mesmo, a gente está com essas medidas, né, acatando o decreto estadual, mas tem carreatas pedindo reabertura completa, mesmo sem leitos, mesmo com pessoas nas ambulâncias sendo entubadas, uma coisa que às vezes chega a ser até estranho para mim essa dissonância. Como que eu posso estar defendendo e claro, eu entendo mais do que todo mundo que existe a necessidade de trabalhar, existe a necessidade de sustento, aquela coisa toda. Não é um argumento assim ilegítimo esse argumento, mas a gente entende que a gente tem que primeiro resolver o problema da epidemia, porque ele é um problema muito muito premente, ele é um problema muito sério. Depois de resolvido o problema da epidemia, a gente aí consegue dar andamento no resto das nossas vidas. Se a gente tentar andar lado a lado, a gente já percebeu que não tem condições, que eu posso abrir leitos com a melhor possibilidade do mundo, a doença é sempre muito mais rápida.
Isaac, nesse momento, qual é a situação, o quadro e o que assim dá para a gente acenar como questões que precisam ser olhadas e precisam de medidas. Eu sei que não é a tua área, quer dizer, a questão é Sim, sim. tecnologia, não é a questão, mas sim, mas os dados falam, o que eles estão nesse momento dizendo mais relevante, assim, pelo que tu tem acompanhado. Tem uma aceleração de casos e de internações. A gente ainda está com uma incidência muito alta. E a incidência quer dizer o quê? Tem muitos doentes. E muitos doentes significa muita possibilidade de transmissão da doença desses doentes para outras pessoas saudáveis também ficarem doentes e continuar essa cascata, né? Essa bola de neve no sistema de saúde. Então, o que seria a medida mais urgente? Eliminar a cadeia de transmissão. Por isso que a gente fala tanto em medidas de restrição, por isso que a gente fala em restrição de mobilidade, porque a restrição de mobilidade ela garante, né, da melhor forma possível que há, que as pessoas vão ficar longe umas das outras, sabe? A gente não depende tanto. Por que o pessoal usa, por exemplo, lockdown, né? O termo lockdown, que aconteceu muito na Europa, que é fechar tudo, praticamente trancar tudo, e a pessoa só sai na rua com uma declaração, uma coisa bem dura. Por que eles fazem isso? Porque daí eles não dependem tanto da adesão da população e do bom senso. Assim, a pessoa vai ter que ter bom senso. Não, não tem condição. Está trancado de um jeito que a pessoa acaba se obrigando a ficar longe uma das outras por pelo menos um ciclo de contágio onde ela não encontre outras pessoas e não cause transmissão. Então, como nós estamos nessa situação muito grave, eu não enxergo outra maneira que não fazer uma restrição de mobilidade forte para baixar o contágio, ou seja, quem está contaminado no momento, não passar para mais ninguém, para o mínimo de pessoas possível, um que outro contágio em casa, tá? A gente sabe, né, alguns serviços essenciais ainda funcionam, então um que outro contágio ainda acontece, só que acontece, esses contágios são menores do que se tivesse muita mobilidade, né, todo mundo solto, e aí a gente consegue começar a reduzir isso. E aí a gente cria o tão famoso pico, que tanto pede. Quando é que vai ser o pico? O pico é o quê? Quando está acelerando, chega no topo, para de acelerar, muito provavelmente por uma ação humana, ação nossa de cortar o contágio, parou de acelerar, começa a cair. Aí essa queda é o que diz para a gente, ó, tá caindo, a gente está evitando, então vamos reduzir o nível de incidência do vírus na nossa população para aí flexibilizar e aumentar o trânsito de pessoas e aumentar tudo e de uma forma útil, de uma forma economicamente viável, né? Mas isso, por enquanto, não é possível verificar. Nada está indicando ainda que se chegou nem no pico ainda. Não, porque a aceleração ainda existe aceleração, sabe? A gente consegue notar isso tanto pela notificação de novos casos e a positividade, que é uma métrica muito importante, que é a quantidade de testes positivos, né, PCR ou antígeno, aquele teste que mostra se a pessoa está com o vírus ativo no momento do teste. A quantidade de testes positivos dividido pela quantidade de testes totais feitos naquele dia. Se a gente percebe que está aumentando os testes, que é o que está acontecendo aqui, a gente está testando cada vez mais pessoas, e mesmo assim essa positividade aumenta, ou seja, eu estou testando mais, em cada vez mais positivos, isso significa aceleração. Então, aceleração significa, tipo, eu tenho que frear, né? E não fazer nada que possa envolver mais aceleração. Eu tenho que puxar o freio de mão. Só que como a gente usa também a analogia, pensa que é um navio gigante, assim, que nem um Titanic, né? O que acontece? Quando eu puxo o freio de mão e ele está vindo rápido, ele não vai parar no minuto seguinte. Ele vai começar a desacelerar e ainda vai andar um tempão, né? Até que efetivamente ele consiga frear. Então, quanto mais velocidade a gente deixa ele pegar, maior o tempo para ele frear. Então, por isso que a gente sempre conclama fazer o quanto antes isso e o quanto mais rígido possível para durar menos, porque essa medida não é legal, não é boa. Então, quanto menos ela durar, melhor para nós. Mas para ela durar menos, a gente tem que fazer ela forte e antes, né? Tem uma coisa que Tali, que tu chamou atenção nas postagens do final de semana, até que depois na matéria eu vou colocar direitinho ali o perfil e a gente também pode incorporar alguns comentários do Isaac, é sobre a pandemia que toma conta do Brasil cada vez, né? E estou olhando alguns dados de média móvel crescendo, a questão da mortalidade já como um reflexo afinal, né? Do agravamento e do nível de adoecimento das pessoas. Esse é o panorama e quanto isso, de alguma maneira, por ter essa, né? Pela pandemia estar com níveis elevados em maior número de estados, que talvez seja um momento que não se tinha antes, quanto isso vai gerar uma dificuldade ou uma demora maior para essa mudança, né, do rumo, né, dessa curva, digamos.
Isso é importante a gente lembrar, porque é que nem tu disseste mesmo, isso é um fenômeno chamado interiorização. O que acontece? A pandemia a gente importou ela, né? A gente trouxe ela de fora, provavelmente, por avião, muito provavelmente, e ela chegou nas capitais, né? E o que acontece? Isso ela foi indo para o interior. Então, lá na primeira onda, a gente lembra bem que às vezes tinha capitais ou cidades que já estavam sendo pressionadas pelo vírus, já estavam notando bastante casos, e tinha cidades do interior que não tinha nenhum caso, estava tranquilo. E era uma diferença, né? Locais muito bem e locais já sofrendo. E só que o vírus foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta, e ele interiorizou. Então, isso criou um fenômeno que a gente chama de sincronicidade da curva, ou seja, aquela curva é síncrona. Agora ela está no Brasil inteiro, praticamente da mesma forma. O que está mudando é a velocidade. Rio Grande do Sul estourou muito rápido, a região sul, né? Paraná e Santa Catarina está praticamente igual, Goiás está assim, Minas Gerais está assim, Bahia está assim, ou seja, Bahia, Goiás, Minas Gerais, sabe, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, até alguns estados da região Norte, fora o Amazonas, que já tomou uma porrada grande, né? No começo ali foi o que tomou por primeiro essa onda. Fora o Amazonas, tem outros estados, inclusive da própria região norte, que estão com taxa de crescimento para cima, estão apontando crescimento nesse momento. Isso, para onde a gente olhar, a gente percebe que tem muitos doentes e muitos doentes graves. Então, essa situação do Brasil agora ela é diferente de tudo. É uma epidemia generalizada, né, no Brasil inteiro mesmo. Sobre se dá para perceber que já há uma mudança, o crescimento realmente de algumas faixas etárias que não eram, né, tão preponderantes, né, nessa questão, né, das mortes. A gente nota um aumento na mortalidade, mas a gente não consegue ainda bater um martelo sobre assim, esse vírus é mais letal, sabe? Porque são tantos fatores que a gente chama de confundidores. Por exemplo, assim, aumentou muito a exposição entre as pessoas, principalmente entre os jovens. Muitos jovens mais móveis e mais expostos. Então, a gente assume, né, que é praticamente óbvio que muito mais jovens vão ficar doentes, e com muito mais jovens doentes, a gente tem um aumento correspondente na mortalidade dessa faixa, mas não necessariamente só pelo vírus, pode ser um aumento na exposição desses jovens. E outra coisa que acontece, além do aumento da exposição dos jovens, o esgotamento do sistema de saúde em si, que ele por si só aumenta a mortalidade. Quando começa a ter um atendimento, por exemplo, quando a gente olha lá no sistema do governo do estado e vê 110% de ocupação, né? O que é esses 10% a mais? São pessoas que até estão alocadas em algum leito similar à UTI, assim, com estilo de UTI, mas que não é um leito de UTI, não dá para dizer que é. Então, o que acontece? Esse atendimento, ele acaba tendo um pouco, não é um atendimento tão bom, a gente não consegue que os profissionais de saúde tenham aquele mesmo nível de atendimento, e isso, sim, ficando super explícito, nunca é culpa dos profissionais, porque, né, os profissionais às vezes são tão vítimas quanto nós dessa doença. Eles acabam recebendo essa carga excessiva de pacientes para dar conta e não conseguem dar conta daquela mesma maneira que se daria antes. Isso pode ocasionar um aumento na mortalidade. Quase sempre acontece. Então, soma-se a exposição excessiva com esse esgotamento, a gente tem um aumento na mortalidade. E aí a gente já sabe que é isso. E a gente tem estudos, né, preliminares ainda, que mostram que essa variante que está nos atacando agora, do SARS-CoV-2, né, essa variante P1, que é a predominante aqui, ela tem um pouco mais de carga viral. Ela tem mais carga viral. E a carga viral está associada à gravidade. Então a pessoa fica um pouco, sabe, mais carga viral. É tipo gripe, né? Pega uma carga viral forte, pega uma gripe daquelas mais pesadas, assim, que te derruba. A mesma coisa está acontecendo, a gente está notando isso. Então, somando todos esses fatores que eu te expliquei, exposição, excesso do sistema de saúde, uma carga viral maior de uma variante, junta tudo, a gente tem um aumento da mortalidade, sim. Até a entrevista que está no ar, que a gente fez com a médica do Hospital de Clínicas, e justamente que lida com a estrutura toda né, disponível para o hospital, conseguir dar conta da demanda, ela trouxe muito esse fator como hoje um dos que podem explicar uma mortalidade maior, que é pacientes chegando de prontos atendimentos, emergências, né, em outras unidades, né, com maior demora para um hospital de referência. E aí ele já chega numa situação muito mais grave. Vai piorando, né? Vai piorando nesse tempo que ele aguarda.
é o impacto, é o efeito de funcionar com tudo já estrangulado. Então, tá, Isaac, eu queria só para a gente terminar, fala para a gente rapidinho o que é a rede A análise rede de análise, isso. COVID. Quem participa, quem tá, quer dizer, e se ela, obviamente, surge na pandemia, e como é que as pessoas podem participar, só para a gente dar aí a dica da galera que, de repente, ficou interessada em saber um pouco mais. A rede ela é uma iniciativa muito legal porque ela é uma rede nacional, né, de todo o Brasil, de pesquisadores voluntários que se juntam para justamente ajudar. A gente cria textos educativos, faz checagem de desinformação, sabe? Está acontecendo muita desinformação sobre vacinas, por exemplo. A gente tem biomédicos, tem a fundadora da rede, a Melanie Fontes Dutra, ela tem pós-doutorado em neurociência, sabe? É pós-doutor, tá? E sabe muito, e daí entende muito de vacinas, então ela ajuda. Tem a Melissa Markowski, que é professora de biossegurança em Porto Alegre, inclusive, então ela ajuda com máscaras, com toda essa parte da higiene. A gente tem biólogos, tem de tudo que é tipo de profissionais, né? E a gente sempre está conversando, são em torno de 85 mais ou menos, né? E a gente está sempre tentando conversar com as pessoas, assim, ajudando elas. Tem físicos, eu estou lembrando que são cientistas políticos, né? E a gente se une justamente para entender os fenômenos da epidemia e tentar ajudar a população. Então, para nos encontrar, a gente tem perfis em todas as redes sociais, dá para pesquisar no YouTube, Rede Análise Covid-19, vai encontrar o canal com as lives. Tem no Twitter, é uma das principais plataformas que a gente mais se comunica, arroba, né, análise, underline, que é aquele sublinhadinho embaixo, assim, Covid-19. Então, arroba, análise, underline, Covid-19. Lá vai encontrar os nossos perfis, inclusive, dos integrantes. No Instagram também vai ter os cards, né? A gente posta cards explicando como funciona, quais são as medidas a serem tomadas, distanciamento, máscara, aquela coisa toda. E a gente também, se tiver alguém que está disposto a participar, a gente tem um sistema de entrada, a pessoa pode entrar em contato via rede, dizendo que gostaria, a gente preenche um formuláriozinho, faz uma entrevista, conversa, entende como é que a pessoa poderia ajudar e a gente se colabora, né? Se congrega para fazer essa comunicação para o povo. Joia. Então tá, fica aí a dica para quem quiser saber mais sobre a rede análise Covid. Aqui tá aí, virou fonte nossa aí para ajudar a esclarecer e trazer mais informações sobre essa pandemia, esse momento aí que realmente está muito tenso, muito difícil de saber quando ele vai passar. Isaac, super obrigada aí pelas informações, explicações, e espero que os teus alertas, pelo menos no futuro, sejam mais ouvidos por quem precisa tomar decisões em meio a essas crises que a gente acaba vivendo. Legal? Obrigada. Legal, muito obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para qualquer coisa que precisar, só conta com a gente.